Pronto. Aproveita, porque não tem pegadinha e é de verdade, é de coração. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que jamais será sobre comercializar com a autoestima, com a segurança, jamais será sobre comercializar os nossos sentimentos, as nossas dores. O legal é acolher, é estender a mão, é estar junto, é tentar fazer o bem de qualquer jeito. Tem que fazer o bem, tem que ajudar. Quanto mais acesso nós dermos, melhor nós vamos fazer para o nosso país, para a nossa família, para o nosso bairro, para a nossa cidade. E para fazer isso tem que estar bem. Para fazer isso tem que estar legal, tem que estar feliz, tem que estar contente, tem que estar saudável para produzir, para ter cada vez mais resultado. Se quiser levantar, pode levantar, viu? Tem problema não. A gente aceita. Então, olha só. O que eu quero dizer aqui para vocês, podem sentar. O que eu quero dizer para vocês, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, escutem bem, qualquer um dos 30 que estão aqui comigo, qualquer um de vocês que quiserem a minha ajuda, e aqui eu não estou falando por empresa, eu não estou falando de negócio, eu não estou falando nada disso, qualquer um dos 30 de vocês que quiserem a minha ajuda com relação a transplante capilar, terapia capilar, as coisas que eu posso ajudar, que basta eu ter a boa vontade de fazer e eu consigo fazer, saibam que vocês já têm esse presente que eu estou trazendo aqui para vocês. Se os 30 disserem que aceitam o presente, pois os 30 terão esse presente dado por mim, pessoa física. Porque o que eu quero, no final das contas, é ajudar, é transformar vidas. Desde o início a gente estava falando sobre liberdade. Cada um faz o que quer, busca o que precisa para se sentir feliz. E se todos nós fizermos isso com um pouquinho que a gente pode agregar na vida do outro, eu tenho certeza que nós vamos ter uma sociedade muito melhor, nós vamos ter uma vida muito melhor, tá? Então, mais uma vez, parabéns, uma salva de palmas para vocês. Eu sou o Brian Reckworth, isso é 1 versus 50 por 10 mil reais. Porque o meu cabelo eu passava muita química, então eu acredito que ele caiu por causa da química, porque eu sempre pintei o cabelo de amarelo. Tá, mas olha só, tem muita coisa, gente, que é assim, tem muita coisa que é achismo e tem coisa que é ciência. Esse padrão, né, de alopécia não é por causa de química. Esse padrão é de calvície mesmo, androgenética, e tem um detalhe, por muita química que tivesse feito, que tivesse utilizado, com certeza voltaria algo de cabelo, a não ser que provocou uma alopécia química. E aí a gente faz uma biópsia para ver isso, tem meios, existem técnicas, exames para ter essa certeza. Quando a gente fala que foi deixando a vida levar e o cabelo foi embora, é porque não houve esse cuidado, não houve essa atenção. Obrigado, querido. Vamos lá, 2, 3 e mais baixo. Não pode ignorar? Eu achei que tu ia puxar a cadeira, bicho. Não. Como é teu nome? André. André, prazer, André. Stanley. Stanley, discordo. Fica até um pouco pesado, como você falou, a palavra preguiçoso, porque assim, eu não tive uma opção, não foi nem a genética, eu fui forçado. Primeiramente porque eu sou homem, sou preto e desde pequeno, minha geração, acho que a maioria aqui é dos anos 90, eu fui induzido a sempre cortar careca. Então, desde sempre, eu me considero careca, hoje com 35 anos. Então, quando nós paramos para analisar, e você fala assim, preguiçoso, se soa muito traiçoeiro. Eu entendo o seu lado como médico e o seu lado como empresário. Então, eu passei por processos e a minha aceitação veio basicamente forçada. Eu escutar hoje que eu sou preguiçoso, muito pelo contrário. Ou você vai tratar como doença. Eu tenho uma saúde boa, me aceito como sou e não me vejo como preguiçoso. E também não posso ser refém do processo que você vende. Então, veja bem, muito pelo contrário. Preguiçoso seria se eu aceitasse as formas que você molda, do jeito que eu sou feliz e me aceito, e as formas que o processo tentou me moldar. Eu me aceitei hoje assim, do jeito que eu sou, careca ou induzido ou não, e assim sigo a vida. Preguiçoso não, muito esforçado. Talvez preguiçoso se eu aceitaria os processos para tentar implantar, ou colar, ou carpir, como disseram aqui, bem dito, cheio de cicatrizes. Muito pelo contrário, o processo é válido e eu aceito assim. Compreendo perfeitamente, né? E eu escuto essa tua fala muitas vezes ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, tá? Sim. E não estou aqui para vender nada. Sim. Esse debate é sobretudo para falar de liberdade,
para falar de aceitação, mas para falar de resultado. Esse debate é importante para nós trazermos essa consciência, e essa consciência negra também, de quem foi ficando calvo pela alopecia androgenética e não teve acesso. E muito do que eu faço no meu dia a dia hoje é justamente procurar dar esse acesso. Quanto mais isso a gente consegue fazer, mais oportunidades. Na nossa época, que eu acredito que eu sou um pouquinho mais velho que tu, não tinha muito esse papo de terapia capilar, tratamentos capilares, cirurgias capilares. E quando a gente começou a falar sobre isso aqui no Brasil, boa parte da democratização para que isso acontecesse, não só para público A, não só para ricos, famosos, políticos, que nem a gente estava falando aqui, mas para a população B, C e D, para todo mundo ter esse nível de acesso. Não é obrigado. Você citou lá sobre a Sociedade Brasileira Capilar, né? Que é um dado, acho que é de 42%. 42 milhões. Milhões. Então vamos pôr que é 20% da população nacional. Você acha que toda essa população é preguiçosa? Olha e só. Ela tem condição para fazer esse processo capilar que você disse? Vamos pensar e vamos substituir esse termo pro procrastinador. Procrastinação. Vamos dizer que a população que tinha a possibilidade de tratar, não tratou. Você é míope, amigo? Não. É hipermetropia? A visão é para perto ou para longe? Para perto. Para perto, beleza. Você hoje tem problema de enxergar perto, de hipermetropia. Sim. Tá usando óculos, não tá? Sim. Pois é. A vida foi te levando para ter hipermetropia, né? O teu corpo foi caminhando para ter essa dificuldade de visão. Tá usando óculos, tá corrigindo, não tá? Correto. É exatamente o que a gente fala Só que eu sobre sou a dependente alopecia. de um óculos para olhar, mas eu não sou dependente do cabelo para viver. Mas aí é a tua opinião subjetiva. Eu tendo respeito, mas esse não é o padrão. Esse não é o padrão de estética e esse não é o padrão que, inclusive, o mercado bonifica na hora de te pagar mais. 20% da população nacional não está no padrão exigido por você. Não é por mim. Não, de forma alguma. Sim. Se tu senta aqui e diz que está satisfeito do jeito que está, eu concordo, eu respeito, sem problema nenhum. Quando a gente fala de padrão, é uma questão epidemiológica, é uma questão de número, é uma questão de métrica, e isso não tem opinião, são dados. É de um jeito ou é de outro. E aí a gente estuda melhor o dado, mas aí dado é dado, né? Contra fatos não há argumento. Sim. Mas respeito a sua posição, viu? Tem duas problemáticas muito grandes na frase que você disse, que todo calvo é preguiçoso, ou você trocou para procrastinador, né? Mas existem duas problemáticas grandes nessa frase. Meu nome é Guilherme Tramontano, ou Tramonta. Eu tenho 28 anos, eu sou desenvolvedor de sistemas e eu tô aqui hoje porque eu acho que ser calvo ou ser careca pode ser muito bom também. A primeira é que nem todo mundo tem acesso a tratamento ou prevenção ou esse tipo de coisa. Isso custa caro, isso demanda tempo, isso demanda um esforço. E o brasileiro, a realidade do brasileiro hoje ele é muito triste, ele é muito cruel, porque muita gente tá vendendo almoço para pagar janta. Muita gente tá esperando cair uma bonificaçãozinha, um dinheirinho, um trocado para pagar uma dívida, para comprar um alimento melhor, às vezes em vez de comprar um pão, ele comprou outro melhor, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é muito complicado você falar que todo calvo é preguiçoso, é procrastinador, sendo que não tem gente que tem gente que não tem acesso a esse tipo de coisa. E tem outra problemática que nem todo mundo quer. Certo? Então, assim, existem muitas pessoas como eu que perderam o cabelo muito cedo. Eu comecei a ficar calvo lá com meus 21 anos. Eu tinha um cabelo grandão, eu chegava até a metade da cintura. Sabe? Metaleiro pra caramba. E aí começou a ficar ralo, perdendo cabelo. Eu cortei curto, depois ali com os meus 23, eu acho, eu raspei careca porque eu perdi cabelo muito rápido. Eu sabia que seria assim e eu gosto de ser careca. Virou parte da minha persona. Da mesma forma que eu não me vejo com cabelo, eu não me vejo sem barba. Da mesma forma que tem pessoas ali, por exemplo, que não se veem sem dread, sem uma maquiagem. Isso vira parte da sua própria personalidade, da sua própria aparência, né? E é uma coisa que fica indissociável. Então nem todo mundo quer tratar calvície, nem todo mundo quer ter cabelo, nem todo mundo quer gastar dinheiro, tempo, esforço pra ter cabelo de novo, sendo que isso daí é uma coisa que algumas pessoas gostam de ser carecas. Legal. Júlio César. Júlio César. Beleza, Júlio César. E aí, então, é mais sim. feliz ou não tem nada a ver com Eu felicidade? não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com a minha calvície. Então, eu percebi que o meu cabelo estava começando a cair um pouco. Foi com uns 20 e poucos anos, mais ou menos. Né? E Tá com que idade agora? Então, agora eu tô com 39. 39. Muito jovem ainda para já ter esse grau de calvície, né? E uma notícia boa. Nessa situação,
ainda é fácil recuperar a área que foi perdendo o cabelo. Independente de estar satisfeito, de estar feliz com isso ou não, tá? Mas aí a gente tem uma classificação de calvície, né? Grau 1, grau 2, o máximo é um grau 7. Então, mas aí eu acho que isso aí é uma coisa que vai de cada um, né? Quem é feliz, assim, careca. Com certeza, não, com certeza. A gente está sempre buscando dados científicos. O que essas pesquisas falam, né? E aí, no teu caso, eu acredito que você realmente esteja feliz com a sua situação. Não estou duvidando disso. E nem é juízo de valor sobre isso. Mas o que as pesquisas apontam? Que 50%, por exemplo, dos homens que passam dos 50 anos de idade e possuem já algum grau de calvície, relatam que não se sentem confortável com essa situação. E aí tu imagina, né, que esses homens começam a ter uma menor performance, um menor rendimento. Tem alguns homens que não aceitam. Até sexual. Então imagina, na hora de namorar não tá namorando igual, na hora, né? Então, a felicidade, no teu caso eu entendo, eu compreendo que tá feliz. Eu não tenho nenhum problema. O que você provocou aqui, ó? Como vai, doutor? Como é que tá? Tudo bem? Bem, Teu nome? Rafael. Prazer, Rafael do Guia do Careca. Que legal, Guia do Careca. Show, hein? Concordo com você, o cabeludo é mais feliz que o calvo, mas o careca é mais feliz do que os dois. Calvo e careca são coisas diferentes. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos, eu sou carequista profissional e eu tô aqui para debater essa pauta aí a respeito de cabelo e desmistificar o que estão implantando de que você precisa de cabelo para alguma coisa. Calvo é um cara que tá com vergonha, com baixa autoestima por perder fio. Careca é tomar uma atitude, são coisas muito diferentes. Falando de Hollywood, gostei do que você falou. Quando a gente fala a respeito ali de um ator de Hollywood, o cara que vai se relacionar com a menina, o clima de romance, ele tem cabelo. Mas quem faz o filme de ação? Jason Statham, Vin Diesel, Bruce Willis, The Rock. Então, tem uma questão social implementada aí para cima do careca de que é um problema. Só que, como você mesmo disse, se praticamente metade dos homens vão ter queda de cabelo, tá igual, não é um problema. E não foi nenhum problema na questão evolutiva também. Senão a gente não teria careca aqui. Então é mais uma construção social. E a questão do sucesso, eu acho interessante que você comentou também, porque o sucesso tem muito a ver com autoestima. O cara que não tem autoestima, autoconfiança, ele não vai se projetar e não vai se dedicar. E isso não tem a ver com fios, como, por exemplo, não tem a ver com altura também. Não concordo. Eu entendo o discurso, mas não é o que eu recebo no canal. Eu recebo uma quantidade absurda de transplante que dá errado e depois o cara fica sem dinheiro e com baixa autoestima porque fica com a cicatriz. O transplante, o cirurgião, ele vive de cirurgia. Cirurgião, você é cirurgião ou não? Sou cirurgião plástico. Cirurgião. O cirurgião vive disso. Ele precisa vender isso para a pessoa. O problema é que isso mexe com a autoestima e muita gente não tem resultado. E aí essa pessoa não tem um acompanhamento, uma manutenção depois de fazer a cirurgia. E aí a pessoa volta a ter mais baixa autoestima porque teve cabelo, perdeu, tem cicatriz. Então não é Vou te dar um dado. Tá. Show de bola. Falou, doutor. Boa. Valeu. Você é calvo porque é preguiçoso. Prazer, Marcos. Eu não concordo de ser calvo e ser preguiçoso. Porque, como foi dito, às vezes é genética. Então, genética não é preguiça. Certo. Compreendo, concordo com o teu argumento. Mas, veja só. Você ter essa genética, isso é algo que condiciona, não que determina. Se todo mundo que tem a genética de alopécia, por exemplo, né, de calvície, de ficar careca, de ficar calvo, se todo mundo, como é o meu caso, minha família toda é calva, é careca, mas se precisar fazer implante, com certeza. Mas olha só, quando a gente fala preguiçoso, o termo é pesado, mas a gente pode falar procrastinador. Pode dizer assim, não, eu vou deixando a vida me levar, a vida leva eu, vai levando o cabelo vai caindo, às vezes vai miniaturizando, como eu estava explicando, o tempo vai passando e a gente fala assim, eu não tenho outra alternativa. E não é isso. Com certeza, a genética influencia, mas ela não determina. Se realmente nós fizermos o que a gente precisa fazer para segurar esse cabelo, tem como através de tratamento. Nem sempre é questão de cirurgia. E tem um detalhe. Para vocês terem uma ideia, nosso organismo ele está preparado para ganhar 1 quilo de peso por ano. Então imagina que aos 100 anos de idade, nós teríamos ganho 100 quilos, mais o peso que a gente nasceu.
Se ninguém fizer dieta, ninguém fizer nada por isso. Então nós vamos ficando cada vez mais gordo. Sobrepeso, obesidade. Cabelo, a gente está programado já para perder cabelo. Não igual da alopecia androgenética, mas a gente perde 1% de massa capilar por ano. Então, em teoria, com 100 anos, ficaria todo mundo careca. É quase isso. Os homens, 80% dos homens, depois dos 80 anos, tá? 80% desses homens com mais de 80 anos de idade, tem algum grau de calvície. Porque na minha família... Não concordo com nada do que falou. Beleza. Zero. Assim, para início de conversa. O calvo vem de calvície, vem de alopécia. E por isso calvo. Uma gíria, uma forma de chamar o calvo no Brasil, né, um apelido carinhoso, é de careca. Então, o conceito, o termo, não tem diferença de vontade ou de se sentir, de estar. Não funciona por aí, não é assim. E não é uma opinião minha, é conceitual. Eu entendo que tu pode tratar o termo de uma outra maneira e respeito completamente. Mas olha só, rapidinho, só para terminar. Nós estamos falando de uma doença que em 80% dos casos é genética. Nós estamos falando de alopecia. Não tem eu acho ou eu aceito. É assim, ponto. É científico. Agora, calma lá, deixa eu terminar. Quando a gente fala de alopécia, no caso da androgenética, que é a mais comum, mas tem várias outras também, a gente tem aí pelo menos umas 20 bem frequentes, nós temos que tratar ou não, beleza. Isso aí é uma opinião, é uma postura, é uma vivência tua. A maioria das pessoas relatam que não se sentem tão bem assim com o fato de raspar a cabeça. Falando sobre evolução, cabelo, gente, é um dos protetores físicos, é um dos protetores da radiação ultravioleta. O cabelo é um dos isolantes térmicos. Então, na evolução, a gente não ficou careca, não, porque senão todos nós ficaríamos assim. Existe uma predisposição genética que aí acaba fazendo com que você perca cabelo. Eu também tenho essa predisposição genética e outros, né, felizmente ou infelizmente, não têm. Então, não é muito o lance de como é que eu quero ser. É realmente o que aconteceu com a minha genética e aí é como eu vou conduzir isso. E aí está livre cada um de fazer da forma que queira. Só para finalizar, o ator de ação, careca, etc e tal, legal, bacana. Mas eu vou te perguntar um exemplo. Quantos deuses na mitologia grega, na mitologia romana, nórdica, quantos deuses foram retratados como carecas? Então, é uma posição, é uma forma, é um formato, que eu respeito completamente, com certeza. Mas é uma opinião e que, no meu ponto de vista, está equivocada. Mas se você raspa o cabelo, você virou um careca. Careca é o ato de raspar o cabelo. David Beckham, esses astros, esse pessoal famoso, bonitão, raspa o cabelo e vira careca. Calvo é quem perdeu o cabelo. Careca é um estilo. Tanto que mesmo quem tem cabelo e raspa o cabelo, o pessoal chama de careca. Concorda? Não. Também não. Olha só, vou te dizer outra. Mas peraí, minha vez, pô. Não, tá bom, vai. Doença. Tá. Tem um ponto importante que você tratou de doença. Não deixa de esquecer essa parte, pô. Perder cabelo pode ser uma questão ali genética, mas o que ele te traz de doença, de fato, como uma doença? Porque a pessoa começa a perder cabelo e vai tomar finasterida. Já leu a bula da finasterida? Sim. Pode trazer depressão, ansiedade, problema sexual. Então aí você começa a transformar algo que é, na verdade, uma questão meramente estética e que não deveria afetar, porque como você mesmo falou, grande quantidade dos homens tem essa questão, para uma coisa que realmente pode vir a te dar problema. Por exemplo, eu recebo no canal inúmeros relatos de pessoas que fazem transplantes em clínicas famosas e depois vão raspar o cabelo e tem vergonha porque fica cicatriz. Então, o que era para ser uma coisa natural, acaba virando um monte de problema. Tá, vamos lá. Vamos por parte, porque senão me perco. Vamos lá. David Beckham. Pô, tu me deu logo um exemplo fácil pra mim. Ele raspou a cabeça porque ele tava ficando careca, calvo, como tu quiser chamar. Ele fez transplante capilar. E aí vê como é que ele tá agora. Outro exemplo de que raspou o cabelo também, cara, de outra volta. Era outro calvo. Então, normalmente o que acontece nesse passo a passo da calvície, da alopécia, imagina que a gente acaba acompanhando isso todos os dias, como eu acredito que lá na página também. O pessoal raspou a cabeça porque estava passando por esse processo, não tinha feito ainda um transplante capilar, não tinha resolvido de outra forma, e aí optou por raspar a cabeça. No momento que fez uma cirurgia para corrigir, tanto que o nome certo é uma cirurgia de restauração capilar, e é doença. Sabe por quê? Eu não estou falando de fio de cabelo, não estou falando da parte estética. Eu estou te dizendo que aumenta o DHT no teu organismo e aí diminui a tua testosterona,
esse DHT ele tem outras atividades no teu corpo, além de provocar a miniaturização do cabelo. Então isso é sim um ciclo enfermo. Por que é um ciclo doente, Stanley? Porque ele foge da homeostase, não tem equilíbrio, né, entre essa situação do DHT alto, o teu cabelo miniaturizar ou não. A tua genética responde a esse DHT de uma forma não normal, tá? De uma forma diferente. Por isso que a gente conceitua como doença. Tem outro grande problema a não ser o estético? Eu concordo contigo. E, de novo, vale sempre essa percepção. Eu estou bem, Stanley, do jeito que eu estou. Ok, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que colocar os conceitos de maneira correta. E aí, de novo, não tem eu acho. É uma doença. A alopecia androgenética, nesse caso, que é a mais comum, é uma doença. E o grande, o grande chamariz disso, o grande sinal disso, é realmente você ficar sem cabelo. Perder fio. Mas o que traz de consequência, além do fio, então? Muitas. Olha só. Gente, aumenta a predisposição para depressão, para ansiedade. Por exemplo, dispara o risco de câncer de pele no couro cabeludo, por ele estar exposto. Mas aí é por causa da exposição. Se você usar um boné, se você passar protetor solar, você consegue ter essa proteção. Aí você começa a ter dermatite, você começa a ter seborreia, você começa a ter outros problemas de pele no teu couro cabeludo, porque não está sendo regulado essa oleosidade da maneira correta. Então vamos supor que a pessoa faça um transplante. Certo. A boa parte vai ter que tomar remédio o resto da vida. Por exemplo, finasterida, que dá os mesmos sintomas que você falou. Depressão, ansiedade. Então a pessoa vai arriscar tomar um remédio que tem isso na própria caixinha, na bula, ao invés de continuar tocando a vida, sendo que ele não tem esse problema. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho. Se eu começo a tomar esse remédio, eu estou me expondo a esse risco. Correto. Só que a finasterida já é antigo. Agora, o mais moderno chama dutasterida e já não tem esses efeitos colaterais. E concordo, todo remédio tem efeito secundário, tem efeito colateral e deve ser feito sempre com acompanhamento médico. Aí é que vem o segredo da história. Porque se isso é feito da maneira correta, vai ser positivo tanto para o teu cabelo quanto para o teu couro cabeludo, né? E, consequentemente, aí vem uma outra parte que a gente fala pouco, da saúde mental que isso traz ou não. Você pode estar super feliz e contente com o fato de ser careca ou calvo, mas tem muita gente que padece por isso, tem muita gente que sofre por isso, tem muita gente que não vai a um casamento por isso, tem muita gente que é dependente do boné por isso. Essa é a turma que a gente tem que, de alguma forma, estender a mão e dar acesso, tentar resolver o problema. Cicatrizes, cada vez, né, são menores, imagina que tudo hoje é menor que 1 milímetro na hora de tirar um folículo de um lugar e colocar em outro. Mas, claro, essas opções estão realmente para quem sente essa necessidade. Não pode haver essa obrigação. Isso não, jamais. E com relação à medicação, sempre pesando pró e contra. Sempre pesando o efeito adverso, o efeito secundário, colateral. E o médico está aí para acompanhar e fazer com que o teu tratamento a longo prazo seja positivo para você e não negativo. Sim, mas não existe uma garantia de que um transplante é bem sucedido, por exemplo. Te digo hoje que 97,3% dos transplantes capilares são bem-sucedidos. E manutenção, todos nós precisamos. Tanto para vitaminas, minerais, para tudo relacionado à pele, cabelo e unha, para o corpo todo. Quanto mais manutenção nós temos para a saúde, e hoje está tão na moda a história do wellness, que isso é legal, quanto mais a gente tem esse olhar preventivo para manter a nossa saúde, mais saudável e melhor vida teremos. Você está trazendo para esse elemento que é científico, né? De uma pesquisa, né? De campo, né? De você entender o contexto da maioria. Meu nome é Thiago Sobrinho, eu sou psicólogo, tenho 37 anos, eu vim a convite para poder falar sobre os aspectos psicológicos envolvidos na queda de cabelo e o quanto isso impacta as pessoas, né? De uma maneira geral. O que eu penso é o seguinte, a grande maioria das pesquisas, elas podem, de certa forma, tenderem para uma narrativa. Da mesma forma como você trouxe agora há pouco, por exemplo, a pesquisa, que a grande maioria das mulheres preferem homens com cabelo do que homens careca. Você utilizou essa pesquisa para fomentar o seu argumento. Certo. É claro, nessa pesquisa, você está perguntando para a mulher o que ela prefere. O cabelo, o homem com cabelo ou o homem sem cabelo. Certo. Primeiro, a gente já tem que entender que a gente vive numa sociedade que, de uma certa forma, condiciona o que é beleza, né? Através das mídias, do cinema, das estruturas sociais. Então isso, de uma certa maneira, já vai conduzir a mentalidade da mulher. Só que tem um elemento também que você não trouxe. Tem uma pesquisa, inclusive, que eu conheço, que fala sobre a preferência da mulher ao escolher o homem. E
A aparência física está em quase um dos últimos lugares. Certo. O que é primeiro é atitude, é postura, certo. é liderança, certo. é autoestima, e tudo certo. isso é acima de qualquer coisa que é de aparência. Certo. Então, assim, eu acho que assim, você conduzir o debate a partir de números estatísticos, isso dá muito valor. Né? Porque as pessoas são muito pautadas nisso. O que é estatístico? Vamos ver aqui uma pequena amostragem que a gente tem aqui. É claro que a gente vai passar pela amostragem, né? Sempre nesse sentido. A gente tem uma amostragem maior, mas aqui a gente tem 30 carecas. Eu queria que levantasse a mão, por favor. Quem aqui que é feliz, que é satisfeito com a sua careca? 100%. Então, assim, é uma amostragem pequena? É uma amostragem pequena? É uma amostragem pequena, mas não deixa de ser uma pesquisa aqui rápida, de campo. O que eu quero dizer assim, a grande questão é assim, normalmente você está vendo a pesquisa. É claro que essa pesquisa vai se pautar geralmente naquela pessoa que está passando pela calvície e que está, obviamente, em sofrimento psíquico, tá lidando com isso, está fragilizado emocionalmente, e isso você tem razão. A grande maioria das pessoas que passam por isso, e eu imagino que grande parte de nós aqui também passou por isso. Só que nós todos superamos isso de alguma maneira. E a gente não necessariamente precisou de um transplante capilar ou de qualquer outra situação para fomentar essa mudança dentro de nós. O que eu sinto e o que eu acho e o que eu acredito de verdade, isso daí também não é pautado somente, né, na minha percepção, no achismo, é também pautado em pesquisa, em percepção científica. Eu acredito que a grande maioria dos problemas em relação a isso tem que ser solucionado na psicoterapia, com psicólogos, trabalhando o aspecto psicológico, porque a gente fica fragilizado nessa situação justamente por conta da sociedade ser como ela é. Então, assim, eu não acho que a solução seja o transplante capilar. Eu acho que a solução é outro elemento. Tá, mas espera lá. Eu queria puxar o gancho, né, do aspecto psicológico novamente, né, que a gente traz em relação ao trauma. Né, e o trauma realmente, que nem ele estava trazendo, ele é vivenciado a partir de uma norma. Aquilo que não é simplesmente... É uma condição onde a pessoa está na condição em que ela se encontra. E que não é escrito em pedra, né? Que ele pode modular, ele pode modificar. Sim, é uma interação entre os dois. Agora, o que eu quero trazer aqui, que eu acho que é importante, que não foi levado para esse ponto. Você oferece, né, a possibilidade dessas pessoas que nós todos já tivemos nesse lugar de vulnerabilidade, justamente por conta de ter que lidar com a sociedade da maneira como ela institui o que é normal ou as coisas como são, a gente já teve nesse lugar de vulnerabilidade emocional, psicológica. E eu acredito que, assim, não dá pra gente dizer assim, a solução... Novamente, você vai falar, não é solução, mas várias vezes aqui você disse que a parte da solução é essa, que você instituiu até que a gente poderia colocar isso no serviço público. Né? Como transplante capilar no serviço público. Eu não estou dizendo que não deve existir, assim como eu não acho que não deve existir bariátrica, por exemplo, para quem tem problema com questão gordura. Eu estou questionando, na realidade, justamente a mentalidade da pessoa, a percepção psicológica da pessoa em relação a si nesse mundo. Certo. E eu acho que o primeiro passo não é necessariamente ela fazer esses procedimentos extremamente invasivos, né, extremamente complexos, e que podem ter muitos efeitos colaterais. O que eu estou argumentando aqui, que eu acho que é extremamente importante a gente colocar na pauta, justamente para as pessoas que estão assistindo, é que a terapia, a psicoterapia, né, o trabalho psicológico voltado a profissionais da área de saúde mental, eu acho que esse é o caminho. Porque a partir daí, a pessoa pode se desenvolver e entender que ela pode aceitar ela mesma nesse cenário, que é algo que eu senti falta quando eu estava passando por isso, que eu fiz coisas que eu me arrependo hoje, que eu acho que eu não deveria ter feito. E eu acho que, assim, as pessoas iriam se encontrar mais nesse cenário. E talvez, eu não estou dizendo que não tem, talvez ela passe pelo processo de psicoterapia e ela entende que, não, realmente, a solução para mim é fazer tal procedimento ou tal procedimento, e tudo bem. Concordo contigo. Mas a questão psicológica que você trouxe aqui várias vezes em relação ao trauma, concordo contigo. Olha só. Sim, e o acolhimento parte da onde? Da onde que parte o acolhimento? Principalmente... De você oferecer transplante capilar. Principalmente não. Esse é o primeiro passo do acolhimento. O primeiro passo... Você nas suas clínicas, no você primeiro oferece passo, acompanhamento psicológico? Sim. Tem psicólogos para acompanhar essa pessoa ao longo de todo o processo? Sim. Depois do processo? Sim. Antes do processo? Sim. Agora escuta só. Sim, isso faz parte da equipe multidisciplinar nossa. Agora escuta só. O primeiro passo é exatamente a pessoa pedir ajuda. A pessoa levantar a mão e pedir, né, que essa dor seja curada. E aí a gente entra com todas essas especialidades para ajudar. Eu concordo contigo. Agora veja, esse primeiro passo tem que ser dado por você
tem que ser dado por vocês, tem que ser dado por esses 42 milhões que precisam de ajuda e que estão sofrendo com isso. E quem não, tudo bem, que coisa boa. Mas assim, parabéns, que essa sua visão ela é boa, ela é positiva. Legal a oportunidade da gente discutir sobre algo tão importante quanto a saúde mental da população brasileira. Falar sobre saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida, o wellness, né? Esse conceito tão moderno, tão atual, que está tão na moda. E com certeza, quanto mais a gente trouxer dessa informação de qualidade, desse debate, dessa discussão boa, amigável, com um ambiente, com um clima, com uma temperatura legal, quanto mais nós fizermos isso, toda a população brasileira ganha. Então todos vocês estão de parabéns, todos vocês podem contar conosco sempre que vocês precisarem. E para finalizar, eu quero trazer um presente aqui para vocês. Tá? Para finalizar, eu gostaria, já que vocês falaram tanto sobre esse assunto, que eu não vim aqui para isso, tá, gente? De forma alguma, a ideia era a gente debater, discutir, colocar esses assuntos polêmicos na mesa, cutucando realmente para sair coisas tão boas quanto as que vocês falaram. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem está aqui e gostaria, gratuitamente, de ganhar um transplante capilar? Levanta a mão aí. Quem gostaria? Quem mais? Então, olha só. Levantem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais alguém? É dado, tá, gente? Aqui não tem pegadinha. E não, 6? E não tem pegadinha. Legal. De novo, respeito completamente a tua opinião, tá? Certo. Não concordo. Porque olha só. Mas como quando assim? A gente Mas fala... você acha que tem gente que não... Falar. Peraí, deixa eu falar. Agora eu vou só rebater o que tu me falou e aí tu volta tá bom. Justificando. Quando a gente fala assim, poderíamos ter resolvido antes. Não fizemos, procrastinamos, deixamos o tempo passar e agora não tem mais chance. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Ok. Se você tivesse tido a oportunidade, o acesso de fazer um transplante capilar e uma terapia capilar, o tratamento capilar, tivesse segurado o cabelo aí para não perder o cabelo, se você tivesse tido essa oportunidade, esse acesso, você teria feito? Não. Não teria feito? Não. Sabe que o fato hoje, e isso é dado, o fato hoje de tantos homens calvos deixarem a barba crescer tem a ver com uma substituição, uma compensação, tem a ver com algo muito parecido com o luto, onde eu começo a deixar a barba crescer para compensar a visão do cabelo que está faltando na cabeça. Nossa, sabia? Cara. Isso não faz sentido nenhum para mim. Vou te dizer outra. Sabe por quê? Vou te dizer outra. Eu sempre quis ter barba, independente de ter cabelo ou não. Vou te dizer mais uma, olha só. Você acha que tá legal desse jeito, que esteticamente tá bacana assim, você tá satisfeito com isso? Plenamente. Mas tu entende que não é esse o dado que qualquer pesquisa que faz com relação à estética, à aceitação legal, que tinha um cabelo comprido, tinha um cabelo na cintura e hoje não tem mais esse cabelo. Tu vai dizer pra mim, eu não vou concordar, que tu tá feliz com isso, que tu tá satisfeito com isso, que tu não perdeu a tua identidade.